Vamos falar um pouco sobre a depressão hoje. Hoje eu quero trazer uma semente para você dar um pé na bunda da depressão que vai realmente mudar o jogo do seu tratamento com a depressão. E sabe o que é o mais legal? É uma semente que você pode comprar no supermercado. Eu gosto muito dela, assim, uso como tempero na comida aqui. Eu curto, eu acho bem gostosinho. E vou falar para vocês, é um potente medicamento. Se vocês vão gostar dela. Show de bola? Vamos falar sobre depressão, então? Maravilha. Depressão é, com certeza, um dos problemas assim, mais recorrentes no mundo hoje em dia. Talvez por conta dessa forma de vida que a sociedade moderna escolheu para viver, é muito difícil as pessoas encontrarem uma satisfação plena na própria vida. E aí parece, muitas vezes, que a gente está só vivendo e a gente não está evoluindo dentro da própria vida, não está aproveitando a própria vida, que a vida não está fazendo sentido. Toda vez que a gente escolhe na vida da gente um caminho que não traz sentido e significado para a nossa existência, a gente cai em depressão. E isso é uma verdade quase que absoluta. Toda vez que você escolher um caminho que não traz sentido e significado para a sua existência, você vai cair em depressão. Porque aquilo não preenche o espaço da sua vida, não completa os seus anseios, não completa o quadro que você quer viver na sua vida e não te leva a lugar nenhum. Te faz ficar dando volta, em volta do próprio rabo, sem conseguir encontrar um caminho para ser feliz, para ser livre, para se sentir realizado na vida. E às vezes são nossas escolhas que nos deprimem. Às vezes é um casamento mal resolvido, às vezes é uma profissão que não me completa, às vezes é a cidade onde eu moro, às vezes é um problema de família, às vezes é ter perdido meu emprego. São situações também que a gente não tem controle. Alguém morreu, um relacionamento acabou, eu perdi meu emprego, eu bati o carro, eu atropelei uma pessoa na rua, coisas às vezes eu não tenho controle sobre tudo. E acabo entrando em depressão, porque isso compromete a minha felicidade, minha liberdade, minha qualidade de vida. E entre todos esses aspectos, gente, existem várias questões da nossa própria saúde que podem contribuir para a gente entrar em depressão. Sabia disso? Por exemplo, já está comprovado pela ciência, falta de vitamina B12, B9 e D pode te levar à depressão. Sim, tem um monte de terapias hoje para depressão, onde simplesmente é feita suplementação de vitaminas e a pessoa melhora do quadro depressivo. E isso é muito legal, né? Isso é muito importante. E aí entram outros fatores, como, por exemplo, saúde do intestino, está diretamente ligado com a depressão. Se a gente não tiver um intestino que funciona bem, a gente não consegue metabolizar certos aminoácidos que são importantíssimos para a produção de neurotransmissores, como é o caso da serotonina. O nosso cérebro produz uma série de neurotransmissores. Alguns excitam o nosso sistema nervoso, outros deprimem o nosso sistema nervoso. E aí, alguns deles estão diretamente envolvidos com sensações importantes para quem tem depressão. Vou dar um exemplo. Existem 3 neurotransmissores que eles são muito importantes em caso de depressão. Primeiro, serotonina, com certeza é o mais importante. Quando você toma fluoxetina, duloxetina e essas outras titinas da vida, o que você está fazendo é tentando aumentar a durabilidade da serotonina no seu cérebro. Ele é um inibidor da recaptação de serotonina. Então, ele faz com que a serotonina dure mais tempo no seu sistema nervoso. E aí, quando isso acontece, você tem uma melhora do quadro. Só que o que as pessoas não percebem? Que se eu não consigo produzir serotonina, o que adianta não recaptar ela? Entendeu? Por isso que essas terapias pouco funcionam. Muito mal. Na verdade, funcionam muito mal, certo? Então, a gente precisa entender que a gente tem que melhorar o aspecto geral do nosso sistema nervoso central, todos os neurotransmissores, para a gente ter um resultado positivo. Mas a serotonina é muito importante. Ela está ligada com a sensação de felicidade, de liberdade, de satisfação. Ela é sensacional. Então, quando a gente está feliz, está alegre, nosso cérebro está inundado de serotonina. Isso é muito massa, certo? E outra coisa importante da serotonina é que à noite, quando você deita para dormir, a serotonina ela é transformada em melatonina. E essa melatonina, ela é o hormônio do sono, que faz você dormir bem, profundamente, atinge as camadas mais profundas de sono, que é regenerador para você acordar bem no dia seguinte. Quem dorme mal tem problemas também com depressão, certo? Dormir mal já pode ser um sinal de depressão. E hoje em dia as pessoas dormem com o celular na mão. E aí esse celular na mão não deixa a pessoa dormir. E se não deixa a pessoa dormir, ela não produz a melatonina. Se não produz a melatonina, o sono não é bom. Porque é um sono só do cérebro desligar. E não quero que o cérebro desligue. Eu quero que ele continue funcionando num estado em que ele cause regeneração e reestruturação do meu próprio organismo. Quando a gente dorme, a gente produz o hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento, apesar de eu não crescer mais, e talvez você não vá crescer mais também, mas ele é importantíssimo para a regeneração celular, para que a minha pele se renove, para que as células do
meu fígado se renovem, para que as células dos meus ossos se renovem, eu preciso do hormônio do crescimento. Ele repara as minhas células para minhas cartilagens estarem se renovando. E aí, quando você vê uma pessoa que é depressiva e não dorme direito, você pode ver que ela também não está regenerando o próprio organismo. Isso leva a doenças progressivamente destrutivas para o próprio corpo. Então é importante a gente considerar que o sono é importantíssimo e a serotonina faz parte desse processo. Tá? No nosso corpo, a serotonina é produzida a partir de um aminoácido que vem da nossa alimentação, que é o triptofano. Está muito presente na banana, na beterraba, nos feijões e em outros vegetais que a gente pode consumir. Tem muito triptofano. Esse triptofano ele é transformado pelo nosso epitélio intestinal em outras versões até chegar na versão do 5-hidroxitriptofano. O 5-hidroxitriptofano é muito conhecido por quem sofre de depressão e toma o 5-HTP. 5-HTP é o 5-hidroxitriptofano. E aí ele vai se transformar em serotonina. E essa serotonina é a que faz a gente ser feliz. Beleza? Esse é o primeiro neurotransmissor, serotonina. Precisa estar bem de serotonina para você não estar em depressão. O segundo é a dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer, da recompensa. Quando você faz sexo, você enche o seu cérebro de dopamina. Quando você ganha uma competição, você enche o seu cérebro de dopamina. Quando você come a comida que você mais gosta, você enche o seu cérebro de dopamina. Então, quando você faz alguma coisa que te faz se sentir bem, atividade física, aumenta a produção de dopamina no seu cérebro. Quanto mais dopamina você tem, mais satisfeito você está, com mais disposição você está, mais recompensado pelos seus esforços você se sente. Quando você trabalha todo mês e ganha sempre a mesma coisa, não tem dopamina. O dinheiro chega, você fala, já vai embora, já vou pagar as contas, não vai sobrar nada, dura 3 dias o dinheiro, acabou já, eu vivo 27 dias duro para 3 dias que eu tenho algum dinheiro na minha conta. Aí um dia você ganha um aumento do seu chefe. Aí veio lá, parabéns, você foi premiado, você vai ter um aumento aí, vai ganhar um pouco mais. Aquilo te faz feliz, você se sente recompensado. Nossa, eu trabalho duro aqui, mas eu fui reconhecido. Que coisa maravilhosa, vou subir de cargo, eu vou ganhar mais. Aí, naquele momento, seu cérebro está cheio de dopamina. No mês seguinte, essa dopamina já não acontece mais, porque é a mesma coisa, o mesmo salário, a mesma rotina. Aí você fala, mas eu trabalho pra caramba, e o meu dinheiro não dá pra nada, e não sei o que, e você volta a reclamar tudo de novo. Só vai encher de dopamina de novo quando você for promovido mais uma vez. Então, é muito louco. Quando você tá nas redes sociais, por exemplo, é dopamina. Você tá enchendo seu cérebro de dopamina quando você tá nas redes sociais. Quando os jovens estão jogando videogame, por que eles estão felizes? Porque eles estão se enchendo de dopamina. Certo? Então, por que a pornografia cresceu tanto nos últimos tempos no mundo? Porque pornografia aumenta a dopamina no cérebro. Então, as pessoas lá viciadas em pornografia, para sair de um buraco de depressão e sentir alguma recompensa, algum prazer na vida. Certo? Então, a dopamina é muito importante. A dopamina também é produzida por um aminoácido, que vem também da nossa alimentação. É chamada tirosina. A tirosina é transformada em diversos processos metabólicos do nosso organismo, até se tornar a levodopa, que é a L-dopa. Muito utilizada também para o tratamento de Parkinson. Porque quem tem Parkinson tem falta de dopamina. E aí, o organismo transforma a tirosina em levodopa, e essa levodopa se transforma em dopamina. Certo? E aí a dopamina tem todo esse efeito no nosso organismo. Quanto mais dopamina eu produzo, mais satisfeito, mais alegre, com mais prazer eu tenho a minha vida. Eu consigo trabalhar melhor, eu consigo produzir mais, eu consigo lidar melhor com os problemas se eu tiver dopamina no meu cérebro. E o terceiro é um derivado da dopamina. Aí eu tenho a norepinefrina, também chamada de noradrenalina. A diferença entre adrenalina e noradrenalina é que a noradrenalina é produzida aqui no meu sistema nervoso central. E a adrenalina é produzida nas minhas glândulas adrenais. Então, eu tenho a noradrenalina ou norepinefrina produzida no meu sistema nervoso. E o que ela faz? Ela é motivadora. Ela me faz ter coragem na vida. Ela vai excitar o seu sistema nervoso central, para que você esteja disponível, disposto, com vontade de fazer. A noradrenalina, ela é motivadora na sua vida. Ela faz você querer avançar, querer progredir. Ela te faz enfrentar o desafio, o problema. Sabe o vendedor? Quando o vendedor de loja entra o cliente, ele faz assim, meu Deus do céu, por que outro não vai atender? Esse cara não tem noradrenalina. O outro vendedor, ele tá assim, opa, entrou alguém? Bora lá, vamos fazer uma venda. Esse cara tá cheio de noradrenalina. E a noradrenalina, ela é produzida no nosso sistema nervoso central a partir da dopamina. A dopamina é transformada em noradrenalina. Então, eu tenho 3 neurotransmissores importantes que fazem com que eu saia da depressão. Serotonina, felicidade.
Dopamina, prazer. Noradrenalina, motivação. É isso aqui que eu preciso para sair da depressão, gente. É isso aí que a gente precisa para sair da depressão. É serotonina, dopamina e noradrenalina. Ou norepinefrina. Se a gente tiver altos níveis desses neurotransmissores, a gente está bem. Claro que não pode exagerar, senão a gente fica eufórico, a gente fica descontrolado, começa a ter dor de cabeça, enxaqueca, ansiedade, coisa e tal. É um nível fisiológico que eu preciso atingir, que é aquele nível ideal para o meu organismo. Beleza? É isso, gente. Esses 3 neurotransmissores é o que a gente precisa para sair da depressão. Quando eu falo de uma planta que trata a depressão, você pode ver que ela atinge mecanismos que vão envolver esses neurotransmissores, como é a aroeira salsa, por exemplo, como é a grifônia, que é rica em 5-HTP, como é a mucuna, que é rica em levodopa. Então, olha, é tudo feijão, né? A grifônia é um feijão africano. E ele faz o quê? Ele tem 5-HTP, ele aumenta a minha serotonina. A mucuna é um feijão brasileiro. Tem no mundo inteiro, mas no Brasil também tem a mucuna. E a mucuna, ela é rica em levodopa. Ela aumenta a dopamina. E a dopamina aumenta a noradrenalina. Olha que legal. Só com esses 2 feijões eu já conseguiria uma ajuda muito legal. Mas o que eu quero explicar para vocês hoje é como uma semente que você pode comprar no supermercado, pode ir lá hoje comprar no supermercado, como ela pode tirar você da depressão também. Pode ser um suporte importantíssimo para o processo depressivo. Eu estou falando da Myristica fragrans, que é o nome científico da noz moscada. Sim, noz moscada. Você falou, Daniel, eu nem gosto daquilo. Ih, nunca usei noz moscada, nem tenho na minha cozinha. Não importa, agora é a hora de você usar a noz moscada. É hora de usar a noz moscada, vamos lá. Vamos usar essa noz moscada. A noz moscada tem muitas propriedades medicinais. Vocês não têm ideia. São muitas propriedades medicinais que a noz moscada tem. Uma delas é tratar a depressão. Sabe como é que ela trata a depressão, Daniel? Existe um medicamento antidepressivo chamado imipramina. Quem é depressivo aí já deve ter tomado imipramina como uma alternativa para o tratamento de depressão. É um medicamento químico. E teve uma pesquisa indiana que comparou o extrato da noz moscada com a imipramina, para verificar qual era o efeito, né? O que era melhor, né? Imipramina ou noz moscada? Porque quando você faz uma comparação, eu tenho condição de avaliar. Eu sei que a imipramina funciona, eu chamo isso de controle positivo. Quer dizer o quê? Eu sei que eu vou alcançar resultado com a imipramina. E aí eu vou e uso uma planta para comparar. Será que vai ser pior? Será que vai ser igual? Será que vai ser melhor? O que essa planta tem em comparação com um medicamento que eu já sei que funciona? Beleza. Ele foi testado num exercício chamado nado forçado. Eles pegam os animais, colocam numa bacia redonda de vidro, onde eles não conseguem escalar a parede. E ela é cheia de água. E aí bota o animal na água. Ele tem que nadar, ele tem que nadar, ele tem que nadar. No começo ele vai nadando. E ele tenta subir, tenta escalar e não consegue, tenta escalar e não consegue. A parede é lisa, é de vidro, ele não consegue escalar. E aí chega uma hora que ele para, ele fica boiando. O ratinho desiste e ele fica flutuando na água. Quanto mais tempo ele fica flutuando na água, mais a gente considera um estado depressivo. É uma depressão por esforço físico. Então, ele entra no estado de depressão. Ele não aguenta mais, ele está exausto, ele está com medo, ele não aguenta mais. E aí, o que a gente faz? A gente mede quanto tempo ele fica boiando. Para você ter uma ideia, a noz moscada, ela teve o mesmo efeito que a imipramina nos ratos no nado forçado. O mesmo efeito, ou seja, um rato normal, vamos dizer, ficou lá 1 minuto e 20 boiando. O resultado foi ficar menos tempo boiando e mais tempo ativo tentando sair de lá de dentro. E o resultado da noz moscada é o mesmo que o da imipramina. Esse é um teste. Teve um segundo teste, que é o teste da reserpina. E aí, no teste da reserpina, eles causam depressão no animal por esse medicamento, que é a reserpina. E aí, eles dão a reserpina, então uma depressão do sistema nervoso central, o animal fica no estado de depressão mesmo. Ele não se movimenta muito, ele fica borocochô e coisa e tal. Aí eles deram imipramina. Melhorou, o animal ficou mais ativo, porque tomou imipramina. Aí eles pegaram o outro grupo e deram noz moscada. Qual foi o resultado? O mesmo resultado da imipramina. De novo, o mesmo resultado da imipramina. Muito massa, não é verdade? Fizeram mais um teste, que é o teste de catalepsia induzida. O que é catalepsia? É quando o animal fica cataléptico, ele fica paralisado. Então eles dão uma substância, injetam no animal uma substância que causa catalepsia neles. Então eles ficam lá, travadão, congelado. E aí deram a imipramina.
E o que aconteceu? Os animais voltaram à atividade com a imipramina. E a noz moscada? A noz moscada foi melhor do que a imipramina nesse teste da catalepsia induzida. Melhor do que o antidepressivo químico. Foi a noz moscada. Por fim, teve um teste de sedação por pentabarbital. O que é isso? Pentabarbital é um medicamento barbitúrico que a função dele é causar sono, induzir o sono e prolongar o sono. Ele é um hipnótico. Faz dormir e prolongar o sono, certo? Então, quem tem problema de insônia crônica pode ter que tomar pentabarbital em algum momento, tá? Ou quando precisa induzir a pessoa a um sono por causa de alguma coisa que ela vai fazer, dá pentabarbital para ela. E fizeram isso com os animais. Deram pentabarbital para eles. O que aconteceu? Dormiram. Todos eles capotaram lá e dormiram. Aí, num grupo, eles deram a imipramina. O que aconteceu? Os animais dormiram menos tempo, eles acordaram mais rápido e ficaram mais ativos. Legal, efeito antidepressivo esperado da imipramina. E a noz moscada? A noz moscada foi melhor do que a imipramina em manter os animais acordados, mesmo tomando pentabarbital. Então, nessa pesquisa indiana, a gente tem a noz moscada como um potente antidepressivo, comparável à imipramina. Entende isso? Comparável à imipramina. E aí teve uma outra pesquisa. Lembra que eu falei para vocês que dopamina, serotonina e norepinefrina são essenciais para a gente sair da depressão? A gente ter motivação, felicidade, prazer e tudo mais? Então, teve uma pesquisa realizada na Tailândia e ela mediu os níveis de dopamina, serotonina e norepinefrina nos animais antes e depois de tomar a noz moscada. E sabe qual foi o comparativo? Foi com a fluoxetina. Eles testaram em comparação com a fluoxetina, que é o antidepressivo mais vendido no mundo. Pegaram lá, deram fluoxetina para os animais. Primeiro eles mediram os animais sem tomar nada. Então tem esse nível, esse nível, esse nível. Beleza. Tem lá serotonina, dopamina, norepinefrina. Animal normal, não tomou nada. Aí eles pegaram esses animais e deram fluoxetina. E mediram. Opa, a fluoxetina melhorou os padrões. Beleza. E a noz moscada? Eles pegaram um grupo de animais e deram a noz moscada para comparar o efeito no aumento da serotonina, na noradrenalina e na dopamina. Para vocês terem uma ideia, na dopamina, o resultado da noz moscada foi melhor que o da fluoxetina. Ela aumentou mais a dopamina do que a fluoxetina. No caso da norepinefrina, foi melhor do que a fluoxetina. Ele aumentou mais a noradrenalina do que a fluoxetina. E no caso da serotonina, que é o foco da fluoxetina, o resultado da noz moscada sobre a serotonina, sobre o aumento da serotonina, foi o mesmo da fluoxetina. Então, se você considerar que na fluoxetina é o mesmo, na dopamina e na noradrenalina foi melhor, então é mais eficiente para tratar a depressão usar a noz moscada do que usar a fluoxetina. E sabe o que é mais legal? Sem causar dependência química, sem transformar você num drogadinho do balcão de farmácia. Olha que legal esse resultado. Claro, gente, que eu preciso dizer para vocês que eu não espero que ninguém aqui jogue o medicamento antidepressivo pela janela agora e saia para comprar noz moscada. Precisa fazer o tratamento, precisa conhecer esse tratamento, entender como vai ser feito, em que dosagem você vai usar, certo? Como é que isso vai evoluir, como é que você faz o desmame do seu medicamento. Tem várias questões que precisam ser observadas. Então não dá para você pegar o seu antidepressivo agora e jogar pela janela, eu vou comprar noz moscada e minha vida vai ser diferente. Não, calma. A gente precisa construir um tratamento e isso é muito importante, tá bom? Então tenha consciência sobre isso. Daniel, eu quero fazer um chá de noz moscada porque eu tô meio chateado. Esse tempo eu não tomo remédio nenhum, mas eu tô meio chateado. Esse tempo eu tô meio depressivo. Eu vou tomar um chá de noz moscada para ver se melhora. Primeiro, mulheres grávidas não devem usar a noz moscada, tá bom? Já fica aí esse aviso, mulher grávida não usa noz moscada, tá bom? Porque tem efeito sobre o útero e coisa e tal, então, por favor, não vai usar noz moscada. Segunda coisa, pessoas que sofrem de enxaqueca crônica, pessoas que sofrem de TDAH, pessoas que sofrem de ansiedade crônica, tem que usar com moderação. Por quê? Porque como aumenta dopamina e noradrenalina, pode ter um aumento desses sintomas, tá? Para quem já sofre. Adriano, eu não tenho nada disso. Pode usar, não tem problema nenhum. E aí, como é que você vai produzir a sua xícara de chá de noz moscada? Não compra pó de noz moscada, porque o pó de noz moscada ele está oxidado. Tudo que você compra em pó, pimenta do reino em pó, açafrão em pó, louro em pó, a noz moscada em pó, tudo que você compra em pó já está oxidando, porque você triturou aquilo e está expondo o oxigênio, aquilo já está oxidando. Então não tem a mesma qualidade do que você pegar uma semente fechadinha e você mesmo ralar a semente. Então prefira sempre ralar a semente na hora de usar. Você vai pegar uma semente de noz moscada, um ralador daqueles fininhos de metal, e você vai ralar. Rala ela
até tirar mais ou menos assim uma colher. Não precisa ser uma colher muito cheia de sobremesa. Eu prefiro que você comece com doses menores e vá aumentando ao longo do tempo. Então pega um pouco desse pó de noz moscada, não mais do que uma colher de sobremesa, coloca na água e deixa ferver uns 2 minutos. Depois você desliga, tampa e deixa esfriar. Quando tiver morno, você coa e toma o seu chá de noz moscada, tá bom? Não exagere para não ter dor de cabeça, ansiedade, insônia. Não tome o chá de noz moscada depois das 18 horas, senão você vai ter uma excitação que vai dificultar o seu sono. Então o chá de noz moscada a gente toma de manhã, toma depois do almoço, toma no começo da tarde. Das 18 horas para frente, não tome mais, porque senão você pode ter dificuldade para dormir, beleza? Respeite as contraindicações, as orientações, respeite as dosagens, você sempre vai ter um tratamento seguro. Mas dá para fazer um tratamento porreta utilizando a noz moscada para tratar a depressão. É maravilhoso, não é? Para mim, é sensacional. E eu quero que você aprenda muito mais sobre as plantas medicinais. Não só sobre a noz moscada, mas sobre um universo de plantas que está tão perto de você. Você pode encontrar na sua cozinha, que você pode encontrar no supermercado, na quitanda, no quintal, no terreno baldio, numa calçada, numa praça. Existem plantas medicinais em todo lugar e elas estão à sua disposição. O que você precisa saber é como utilizar essas plantas, como criar o seu tratamento, como entender aquilo que realmente precisa ser feito, para que você possa mudar o jogo da sua saúde de uma maneira segura e eficiente.